meu nome é Vitor e hoje a gente vai fazer o cinema, psicologia e yoga. E hoje o filme é Eternos, da Marvel. Então eu vou mostrar aqui para vocês, porque é um filme que tem uma característica muito específica, são muitos heróis. E cada herói é baseado num mito, numa lenda, num grande herói da humanidade. Então a gente vai ver da onde que vem a inspiração desse trabalho e por que isso é importante no sentido da psicologia. Porque os mitos são referências para o nosso processo evolutivo, são as histórias que guiam, né, a nossa mente, que guiam as nossas decisões, o nosso destino e nos inspiram para as ações do dia a dia, para as soluções dos nossos problemas. E foi assim que o seu autor, Jack Kirby, criou em 1976 esses personagens. Vou mostrar aqui para vocês que Jack Kirby, em 1976, cria esses personagens e que foram referências para os filmes. Né? No caso de alguns personagens, né, trocou o sexo, no outro trocou a nacionalidade, mas a inspiração básica são dos mesmos personagens. A gente vai ver um por um aqui para você saber a origem de cada um deles, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a Athena, mais famosa, Angelina Jolie, né, representando quem? Esse é um dos mais fáceis, né? Athena, a protetora dos heróis, deusa grega da justiça e das artes. E no filme retrata um aspecto bastante interessante, que é o aspecto na tentativa de se fazer justiça, de sempre ser a guerreira defensora. Isso nos gera também conflitos internos, de ter que estar o tempo todo dentro da batalha, dentro da luta. E isso no filme é retratado, esse conflito profundo interno dela, a dificuldade dela de fazer a batalha, de defender a batalha com tantos conflitos dentro dela. Então esse é um aspecto que o filme mostra, mas não retrata de maneira mais profunda, até por causa que a gente vai ver a quantidade de heróis, a quantidade de personagens dificulta para a diretora poder aprofundar as histórias e a origem de cada um deles, né? Então a gente tem aqui também o outro Icaris, Richard Madden, que é um personagem baseado em Ícaro, filho de Dédalo, que fez as asas, né, de cera para que seu filho pudesse voar, mas no egoísmo, na ganância, o seu filho se aproxima demais do Sol e, ao se aproximar demais do Sol, tem as suas asas derretidas e acaba, né, perdendo, né, a condição de voar por causa do seu próprio egoísmo. E, então aqui tem uma dica de como o papel dele vai se desenvolver dentro do filme, tá? Mas não vou fazer spoiler. No filme ele também pode voar, mas aqui ele tem uma característica diferente. Ele pode soltar raios de laser pelos olhos, assim como o Super-Homem da DC. Né? Ou o X-Men, né? Da Marvel, que também podia soltar raio pelos olhos. Então, Kingo é o Kumail Nanjiani, muito engraçado, o ator indiano, né? Mas a origem do personagem é japonesa, ele era um samurai. E é baseado em quem? Em Kingo, deus babilônico, que não tem nada a ver com samurai, que não tem nada a ver, né, com os poderes de soltar bolas de fogo, raios de energia da Índia, né? Então o Kingo é um deus babilônico, né, um deus da guerra da Babilônia. E aí nós temos quem mais? Makati Lauren Ridloff, que tem a questão da audição, língua de sinais que ela faz, a atriz tem essa questão com a audição, mas os poderes do personagem é a velocidade, baseada no deus Mercúrio, né, na mitologia romana, e Hermes, né, o nome é Hermes, né, que a mitologia romana fez uma réplica da mitologia grega e trocou alguns nomes, mas são os mesmos deuses, o mesmo panteão de deuses que havia na mitologia grega, que é a capacidade de agir rapidamente, né, com velocidade, né, tem uma relação de poder sobre o tempo, e Hermes então tem essa condição. Você vê aqui as asinhas,
nos calcanhares de Hermes, tá bom? O outro de inspiração, Fastos, Brian Tyree Henry, que na verdade é um personagem homossexual, né? Que eles fazem essa retratação até por uma questão da característica de inclusão, né? Que os filmes têm agora, a tentativa de trazer o máximo de etnias e preferências distintas, né? Mas a inspiração do personagem é Hefesto, deus grego da forja, que forjava espadas, né? Com a força e com o fogo, né? Então a condição de forjar as espadas, e no filme ele em vez de forjar espadas, ele era um engenheiro, a capacidade de criação, de inspirar, né, os homens pela sua engenhosidade, a capacidade de criações. Papel de liderança especial dentro do grupo, a Jaque, Salma Hayek, inspirado em quem? Em Ajax, Guerra de Troia, o maior guerreiro da Guerra de Troia, o mais nobre guerreiro, e aí a característica de nobreza da personagem, porém não o mais significativo guerreiro, porque na Guerra de Troia o mais significativo guerreiro é Aquiles, né? Mas é essa a inspiração desta personagem. Nós temos a Sprite, que para nós, à primeira vista, parece um Peter Pan, toda vestida de verdinho, que não cresce, representada pela Lia Machan. Mas, na verdade, a mitologia vem dos Springans celtas, são deuses protetores, entidades espirituais protetoras das selvas. São meio traquineiros com os humanos, né? Porque eles não gostam dos humanos, assim como o personagem do filme, porque os humanos destroem a selva, tem uma característica muito destruidora, né? E ainda bem que ela não anda aqui pelo Brasil, pela Amazônia, para ver o que a gente está fazendo, né? Don Lee, capacidade, representando Gilgamesh, com a capacidade de soco, de força, de luta, né? E a inspiração, quem que é? Gilgamesh, rei da Suméria, um épico mesopotâmico, né? A capacidade de luta que havia, né? Nessas histórias, as lendas de lutas de Gilgamesh na Suméria, ok? Aí nós temos quem mais? Druig, representado pelo Barry Keoghan, e de quem que é a inspiração? No filme ele tem a capacidade de controlar as mentes dos homens, né? Conduzir a mente dos homens. Mas a inspiração são os druidas, né? Da cultura celta, que tem essa condição de sabedoria, de trabalhar com os elementos e de também, né, trabalhar com a meditação, o controle da mente, ok? E aí nós temos, por último, a Cersei, representada pela German Chan, que é um papel que vai crescendo durante o filme, ela vai crescendo em importância. A inspiração dela, quem? Circe, mitologia grega. Circe é a padroeira das bruxas, das místicas, aquelas que trabalham, como no filme, Cersei também tem a condição de trabalhar e manipular os elementos, a transformação dos elementos, ok? E, como você pode ver, a quantidade de personagens é enorme do filme, a profundidade que poderia se explorar, né, do símbolo mítico e do aprendizado de cada símbolo mítico é muito grande e impossível para a diretora poder fazer isso em 2 horas e pouco de filme. Portanto, o filme não vai em todos esses aspectos históricos de cada personagem, como eu explorei aqui com vocês. Eles têm uma narrativa que muitas vezes é rápida, né? Mas eu quero trazer isso para vocês, de vocês poderem se aprofundar e entender, né? Porque a importância dos mitos é que eles são, na história da humanidade, guias para a nossa evolução psíquica, para a nossa evolução espiritual. E por isso que são contados de geração a geração durante centenas ou milhares de anos, alguns deles. Ok? Espero que eu tenha conseguido aprofundar o tema com você. A gente vai estar trabalhando outros filmes, outras histórias, tentando trazer uma natureza mais profunda. Compartilha esse vídeo, passa para o seu sobrinho, passa para o seu filho, passa para outras pessoas que vão se interessar, né, em saber um pouquinho mais sobre os heróis da Marvel, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!